Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Eu me chamo Maria Luísa Taide e hoje a gente vai falar sobre amizades femininas. Qual a importância disso, quais são os atravessamentos que isso tem, os conflitos que aparecem. A gente vai pensar numa perspectiva global, uma conversa muito rica com a Aline Guerra e Eli Sampaio. Vem com a gente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Aline Guerra e Eli Sampaio. Segunda vez aqui Sim. com vocês. A primeira foi do Psicologia no Feminino, agora a gente falando de um tema muito importante também para as mulheres. Eu sou a Aline, sou psicóloga de orientação analítica junguiana, psicóloga de mulheres, mas também atendo homens, pessoas adultas, mas que tem também um espaço de diálogo para psicólogas lá no Instagram, uma comunidade para psicólogas também. E eu acho que a princípio é isso. E eu sou a Elis, sou estudante de psicologia, tenho 21 anos e vim falar sobre amizades, que é algo que eu prezo muitíssimo na minha vida. Ele já puxou o gancho aí sobre o nosso tema do episódio de hoje, que a gente vai falar sobre amizades femininas, né? Esses dias eu tava lendo uma pesquisa que falava de como é importante, como a amizade feminina cumpre um papel importante na saúde mental das mulheres, né? E como um lugar de vínculo, como um lugar de cuidado, né, de apoio. E você, Aline, que estuda o feminino, né? O que é que você enxerga, assim, que tem de especial dentro dessas relações que fazem com que elas sejam coisas benéficas para a vida das mulheres mesmo? Tem tantas formas de falar sobre isso, né? Eu fiz um vídeo anos atrás, até viralizou, sobre um estudo que Shelley Taylor, né, uma pesquisadora, acho que psicóloga, ela desenvolveu um conceito chamado Tend and Befriend, que é cuidar e fazer amizade. E nesse estudo ela mostra como a resposta das mulheres ao estresse é diferente da dos homens. E aí ela traz que diante da situação de estresse, de ansiedade, enquanto os homens geralmente recorrem ao comportamento de luta e fuga, as mulheres recorrem a esse comportamento de cuidar e fazer amizade. E que então isso seria muito benéfico para a redução do cortisol, do estresse, da ansiedade e uma melhor qualidade de vida. Eu gosto dos americanos porque, assim, né? Eu acho interessante dos americanos que eles costumam biologizar questões que a gente pode também pensar de outro jeito. Então, sim, acaba tendo impacto biológico, e aí essa é a perspectiva dela, mas a gente pode pensar isso numa perspectiva social. Porque, no final das contas, as mulheres são socializadas para cuidar e para estar disponível para os vínculos, para o afeto, que a gente pode chamar de amizade. E os homens, eles são mais socializados para lutar e fugir diante, né, de situações de estresse. É uma agressividade, essa virilidade é mais do masculino. Portanto, para as mulheres é muito importante, mas, por uma ironia, para elas é muito difícil também fazer amizade. Então, o que eu percebo na clínica é muitas mulheres reclamando, inclusive... Hoje eu tive uma sessão sobre isso, né? Dificuldade de fazer amizade na vida adulta, por exemplo, né? Dificuldade de dedicar um tempo para o cuidado dessas relações, quando elas se sentem sozinhas. Enquanto os homens, eles têm o baba, que a gente chama aqui em Salvador, né? O futebol, eles têm os amigos de infância que sempre se reúnem. Então, por que será, né, que um comportamento, então, que é tão importante para a redução da ansiedade, do estresse, do sofrimento psíquico, é difícil para as mulheres também manifestar? Por que será que tem esse gap aí, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar. É realmente uma coisa a se pensar. Eu, particularmente, né, adoro o papel das amizades femininas na minha vida, né? Eu vejo a importância disso diariamente, eu acredito, né? Tanto no sentido de se vincular a um lugar de cuidado, um lugar de abertura, um lugar de vulnerabilização, né? Que eu acho que, diferente das relações masculinas, é mais difícil a gente encontrar isso. Um homem que vai se expor, se vulnerabilizar e etc, né? Então, eu vejo o campo do feminino muito voltado para esse lado também, né? Tanto que a intimidade e a vulnerabilização, ela é essencial para o processo de conexão. Então, a conexão é essencial para o processo de saúde mental, né? Então, já puxando esse tema, queria perguntar para a Elis, que também é minha grande amiga, qual o papel das amizades femininas, qual a importância das amizades femininas na sua vida? Amizades, pra mim, são tudo.
Eu acho que esse vínculo de amizade, de você realmente ter alguém que você pode ter essa profundidade de conversar, de se abrir. E eu acho que essa é uma diferença, né, das amizades femininas para as masculinas. Por que que os homens têm mais facilidade? Porque para eles não tem tanta profundidade. E isso para mim é algo muito importante. Eu gosto de estar vulnerável, de perceber a vulnerabilidade das minhas amigas e ter essa troca de acolhimento, de segurança. Então, a amizade para mim é muito mais importante do que qualquer outro relacionamento. E a amizade também está, né, em outros. Está incluída em outros tipos de relações. E você, Aline, mencionou que também as mulheres, né, apresentam dificuldades às vezes. E o que é que você acha, assim, desses conflitos? Quais são os conflitos comuns que você recebe na clínica demandado a isso? Se as mulheres normalmente vêm com alguma queixa também, né? Porque a gente falou aqui do lado positivo da vinculação, do materno, do cuidado, do não fugir, como você citou, né? Mas surge um desconforto também. E quando ele surge, ele também acaba atrapalhando as relações. Sempre que a gente trabalha um conceito, eu gosto de pensar do que é que a gente está falando, né? Então, a amizade para mim pode ser diferente para você. Então, essa é a primeira coisa que a gente observa na clínica, que a amizade é um espectro, né? Não é um conceito fechado. Então, não é com todo mundo que você vai ter uma grande intimidade. Sim. E eu acho que isso, a vida é a arte do encontro, né? Então, como diz o poeta, então, esse encontro de uma conexão de almas é uma coisa mais rara mesmo, sim, né? A gente tem que estar disponível para isso, mas não é uma coisa que acontece todo dia. Sim. Mas existem outras amizades de passar um tempo junto, de dar risada, de curtir. Existem tipos, né? Tipos de amizade. Existem tipos de amizade. A dificuldade para as mulheres, eu acho que... E aí, quando a gente... Retornando, né? Existe um tipo de amizade e a gente precisa entender que a amizade precisa estar em todas as relações. Então, toda relação sobretudo, deveria ser uma relação de amizade. A relação que você tem com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu marido, seu namorado. Tem que ter... Isso precisaria surgir de uma amizade. Mas, infelizmente, nossa cultura foca muito mais no status que essa relação tem do que nesse poder de conexão, disposição da vulnerabilidade e acolhimento que a amizade tem. Quem fala muito bem sobre isso é Bell Hooks. Acho que todo o trabalho de Bell Hooks, Comunhão, é um livro que fala mais especificamente sobre isso, né? Tem, acho que é Irmãs do Inhame também. Então, ela fala sobre como essa amizade entre mulheres seria um modelo de amor, na verdade, que a gente busca para a nossa cultura e para todos os tipos de relação. Mas aí a dificuldade, eu acho que está no nível de priorização. Quem nunca ouviu, né? Qual mulher nunca ouviu na infância, na adolescência, os pais dizerem, por exemplo, né? Seus amigos somos nós, né? Seus amigos somos seu pai e sua mãe. O pessoal lá fora não é seu amigo, não. O mundo é ameaçador, o mundo é perigoso. A gente que é amigo. Então, muitas adolescentes sofrem com os pais demonizando mesmo lá fora, colocando a amizade num lugar traiçoeiro, num lugar de risco, de interesse, e desqualificando esse laço que é tão importante. Então, eu acho que primeiro tem isso, e esse lugar que a relação amorosa, a família tem de centralidade na vida da mulher. Toda a energia, tempo dela acaba sendo demandado para isso, as pessoas exigem isso dela. E hoje a gente tem um outro fenômeno, né? O trabalho virou o novo amor romântico, né? Então, a dedicação total à carreira. Então, no meu tempo livre, as mulheres contemporâneas, muitas, chegam com essa demanda. No meu tempo livre, eu tenho que dar atenção ao meu namorado, ao meu marido, aos meus filhos, eu tenho que domingo almoçar com os meus pais, eu tenho que focar nos meus estudos, na minha carreira. A amizade tá sem lugar. E aí a gente tem esse conceito que viralizou também na internet, amizade de baixa manutenção. Nossa, como se essa fosse a coisa mais incrível do mundo. Eu entendo que a amizade precisa ser esse lugar de respeitar o seu espaço, o seu tempo. Mas baixa manutenção, quer dizer, eu tenho amiga pra quando dá. Sabe? Eu falo quando dá, respondo quando eu quero, mas eu não preciso cuidar desse vínculo, não preciso cuidar dessa relação. Mas então, não existe a relação se não tem cuidado, né? Você trouxe essa perspectiva, né? Dos pais e... Não tinha pensado por esse lado, realmente. Tem todas essas coisas que circundam, né? Que atrapalham... acabam atrapalhando com que a gente tenha tempo para se vincular, né? Que inclusive foi um episódio que eu gravei com o Alexandre Coimbra e a gente falava um pouco sobre
essa falta de vinculação que a gente tem feito hoje em dia, mas eu também penso isso numa dinâmica um pouco dos afetos que circundam, às vezes, essas relações, né? Eu acho que a mídia, por exemplo, e aí eu vou te perguntar se você concorda com isso, tem uma representação, às vezes, negativa das amizades femininas, né? Quando trazem elas, por exemplo, em contexto de rivalidade, né? A gente falou sobre cuidado e agora partindo para outra perspectiva, tem isso, de que artistas são tratadas, mulheres, né, são colocadas para competir entre si, as mulheres que são amigas. O clássico, né? Cláudia Leite ou Ivete Cláudia Sangalo? Leite ou Ivete Sangalo, Luísa Sonza ou Anitta, sabe? E como é que você enxerga, assim, a rivalidade dentro disso e para eles também, assim, no seu dia a dia, se você presencia isso e como você lida com isso, porque, querendo ou não, é a realidade que as mulheres acabam internalizando, não é? E isso acaba sendo, por vezes, sem perceber, uma questão, né, no meio da relação. São as tecnologias de controle, né? A mídia, por exemplo, é uma dessas tecnologias de controle. Porque o que a gente está falando aqui, então, é da manutenção de um sistema que se beneficia da nossa rivalidade. Essa rivalidade tem uma função, tem um porquê. Então, se a gente pensa no termo gossip, né? Fofoca pra gente aqui no português, isso surge no contexto de Idade Média. Tem um livro muito legal, Bem Comportadas, o nome, que fala sobre isso. Mas tem um que é especificamente sobre isso que eu não lembro o nome. Mas pra gente entender que é uma besteira, né? Mas esse de mulher ser fofoqueira, pare de fofocar, né? Fica de fofoca aí, esse lugar pejorativo da fofoca entre mulheres, que mulheres são assim, salão, né? Aquela coisa que se faz sobre a mulher no salão. Fofoca veio num tempo de Idade Média onde as mulheres não podiam se articular, elas conversarem entre si num lugar, né, de caça às bruxas, de um lugar de destruição de tudo aquilo que era feminino, das alquimias, né, do poder da natureza, do domínio da natureza, que era um lugar da mulher, da parteira e de tudo isso. Então, se torna esse termo pejorativo como um lugar de fragilização e enfraquecimento para que um patriarcado possa se instaurar. E a gente continua fazendo essa mesma coisa. Então, imagina, né, se dentro de uma empresa as mulheres se articulam e falam, conversam sobre os assédios que elas sofrem. Qual é a força que isso pode ter quando mulheres... E a gente tem vários exemplos que acontecem, né, em empresas, em escolas, em instituições, de mulheres que, quando conversam, percebem que estão sofrendo algo que é coletivo, que é violência, conseguem dar nome para isso, que quando a gente está sozinha, calada, é difícil da gente dar nome para as coisas, né? Conversando, a gente se articula. E aí isso vai provocar uma mobilização, uma mudança, uma busca por justiça que incomoda um sistema que explora, né, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa ignorância, enfim. Sim. Graças a Deus. É algo que eu vejo muito pouco nas minhas relações. E eu sinto que eu quero verdadeiramente o bem das minhas amigas. Eu me sinto muito feliz com a felicidade das minhas amigas. Eu gosto de incentivar, de colocar pra cima. Então, quando eu vejo qualquer sucesso das minhas amigas, pra mim é um sucesso também. Então, se existiu alguma rivalidade comigo, é algo que eu não percebi. Eu acho que tem um aspecto geracional, né? Sim. Eu acho que a geração de vocês, a minha geração, a gente tem quase 10 anos aí de diferença, né? Então, já é uma geração. E as anteriores têm essa diferença do acesso a esse termo, por exemplo. Então, isso é a importância de nomear. Quando a gente dá um nome, a gente fala, olha, esse fenômeno aqui que acontece, o nome disso é rivalidade feminina. A gente consegue entender e criar estratégias de enfrentamento a isso. Então, a geração de vocês já tem acesso a isso, desde o ensino médio, desde a escola, talvez, e já consegue ver isso diferente. Mas, com certeza, isso era muito mais presente nas mulheres antes de nós, né? E eu torço muito para que, com o tempo, a gente vá cada vez mais desconstruindo tudo isso, Sim. porque eu acho que a revolução que a gente precisa vem daí, né? É isso. Eu acho que é muito importante a gente dar os nomes, né? Pra gente conseguir entender. E, quem sabe, se reconhecer nesse lugar. Porque não é maldade. As mulheres não são... Não existe essa rivalidade feminina por pura maldade, porque mulheres são invejosas. Com certeza não é isso. Né? Às vezes a gente vê algo nas nossas amigas que é algo que a gente queria. E se a gente não elabora isso, a gente acha que
aquilo torna um sentimento um pouco ruim, né? Tipo, eu queria aquilo que ela tem. Mas se a gente pensa sobre, se a gente, sabe, elabora essa questão e pensa, poxa, eu gosto da minha amiga, ela tem algo que eu queria, ela tá num lugar que eu gostaria de estar. Eu não tô. O que é que eu posso fazer com isso? Mas, em relação à minha amiga, fico feliz, sabe? Admiração. E quando você falava isso, eu fiquei até pensando, né, como isso tem a ver com escassez também. Então, se a gente estava num contexto em que tem pouca oportunidade e tem, então, numa empresa, por exemplo, né, de 10 vagas de gestão, uma é de uma mulher, faz sentido, né, assim, teoricamente, rivalizar, porque não tem espaço. Então, eu vou competir com a outra aqui para conseguir esse espaço. Se a gente entende que, opa, não, dá para ter espaço para todo mundo, é certo que tem espaço para todo mundo. A gente consegue sair dessa lógica de rivalizar umas com as outras para rivalizar com o sistema e para dizer, não, eu quero uma vaga também, eu também quero a oportunidade. Então, acho que quando a gente vai tomando mais espaço, a gente vai conseguindo sair dessa lógica de escassez para ir para uma lógica de conquistar, né? Como Carmen Lúcia falou tão bonito, né? Ontem, na audiência, enfim, da condenação de Bolsonaro. É isso, a gente ficou muito tempo calado, a gente ficou muito tempo assistindo, mas agora a gente entendeu que a gente precisa conquistar esses espaços de poder, né? E não vai ser lutando uns com os outros, é lutando contra um sistema que nos exclui. Isso. E entender que existem tempos diferentes, né? Uma amiga minha pode estar em um lugar agora, em um momento que eu ainda não cheguei. Mas que isso pode mudar, sabe? Eu acho que sim. Vem muito dessa perspectiva de que lugar essa amiga ocupa no meu desejo? Será que ela realmente está interferindo em alguma coisa, né? Eu acho que, como você falou, nomear isso dá espaço para que a gente elabore algo a respeito disso, né? Porque eu vejo que às vezes as relações acabam por conta disso, né? Às vezes se afastam, às vezes enfim, e refletir sobre isso, tanto politicamente quanto a partir de outras dinâmicas também de extrema importância, né? E aí, falando sobre amigas, eu lembrei e sobre controle, toda essa ideia, né? De como o desejo da mulher, ele é muitas vezes reprimido na sociedade, né? O desejo, a autonomia, de estar com as amigas, de, poxa, poder se divertir mesmo, se expressar, né, e etc. Muitos relacionamentos são afetados por isso, né? Você percebe isso na sua clínica, sabe? Tipo, uma demanda do, poxa, meu marido tá insatisfeito porque não tô me dedicando inteiramente a ele, tô passando um tempo com as minhas amigas, sabe? Como é que isso se apresenta no dia a dia na clínica, se você vê? Ou o filme que eu lembrei, o episódio, enfim... A série foi Sex and the City, né? Que fala muito sobre isso. De mulheres autônomas, independentes. E os relacionamentos amorosos delas não são a centralidade da vida delas, mas a relação entre elas. Né? Então, como é isso de descentralizar o relacionamento amoroso para se dedicar mais às amigas, para os homens? Né? É uma questão. Pois é, quanto mais essa mulher tá isolada no relacionamento amoroso, mais vulnerável ela tá. E eu não tô nem dizendo necessariamente que o cara é abusivo. Ele pode ser um príncipe, não é sobre isso. Mas é porque vai dando aquela sensação de que eu só tenho essa relação. Só tenho isso. Então, quantas e quantas, né, mulheres não entram nesse argumento? Se eu terminar com ele, eu vou ficar sozinha. Então, eu só tenho isso. A gente olhar para fora e construir uma rede de apoio, para além de amizade, rede mesmo, né? Pessoas com quem a gente pode contar, confiar nos seus diferentes tipos de amizade. A gente se vê vista e desejada pelos olhos de muitas pessoas. Porque a gente só fala desse desejo sexual, né? Mas o desejo também de, poxa, como eu te admiro, como você é interessante, como você é inteligente, como você tem conteúdo, como você agrega, como é gostoso estar com você. Quando a mulher vai sentindo esse olhar de outras pessoas, isso, claro que isso vai contribuindo para o fortalecimento da autoestima dela, né? E a gente cresce também, né? Nas relações. Muito. Eu acho que eu cresço muito conhecendo pessoas, me relacionando com pessoas e né, escolhendo quem eu quero estar perto, com quem tem a me agregar, no sentido de troca mesmo. Né?
Sim. E por mais que você tenha excelentes amigos, eu acho mesmo que a gente precisa sempre estar se expondo, no sentido de sempre estar experimentando. Eu também e acho, conhecendo é. gente nova e ouvindo gente nova. Porque Com certeza. a gente vai se conhecendo através desses encontros, né? A gente amadurece, a gente aprende a se relacionar, né? A gente aprende... A gente vê novas perspectivas de vida. Sim. Outras faces nossas Isso. também, né? Então, acho que é muito importante para que a mulher entenda que, pronto, eu tô nessa relação porque faz sentido para mim, porque eu gosto, mas se um dia eu não estiver, no domingo eu não vou ficar sofrendo em casa. Nossa, gente, é muito, assim, é muito comum isso na clínica. As mulheres hesitarem muito em terminar relações que já não estão funcionando ou que são de fato abusivas por causa do domingo, né? E final de semana, o que é que eu vou fazer o final de semana? Então, não é mais sobre a pessoa, o namorado, o marido, é sobre o lugar de centralidade que ocupa na vida dessa mulher, né? Então, sim, eu acho que relações saudáveis, relações bacanas, são aquelas que motivam as pessoas da relação a estarem em rede, a fazerem coisas que gostam, a se conhecerem, a terem tempo de qualidade sozinhos. E aí tem muito uma narrativa da monogamia, que monogamia não é sobre exclusividade sexual, né? Mas monogamia é sobre a maneira como a sociedade estrutura as relações. E aí as pessoas acham absolutamente normal isso, né? Então tá solteira, encontra as amigas, sai, curte, vive com as amigas. Entrou no relacionamento, some, desaparece. Ninguém mais viu, eu ouvi falar notícia, né? Ô, amiga, não dá, poxa, não consigo, poxa, não posso. Então, a gente precisa desconstruir isso porque são as amigas que sinalizam, né? O que é que não tá legal. As amigas que falam, olha, amiga, você tá diferente, eu tô sentindo você tão calada, eu tô sentindo você não tá mais se arrumando pra você. As amigas são muito importantes, porque esse olhar de fora também contribui para sinalizar algumas violências, alguns abusos, alguns movimentos esquisitos que estão acontecendo na relação amorosa, né? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Acho que como tudo na vida, né? A gente precisa estar sempre ouvindo outras opiniões, outras visões, para que a gente não fique muito fechado. Sim, sim. E como é que a gente pode contribuir para que as amizades femininas sejam um lugar de liberdade, de desejo, de união, que ela cumpra esse papel para ser algo benéfico para a gente, tanto politicamente falando, tanto dentro das nossas próprias relações. O que você acha, assim, que a gente pode melhorar, progredir? Não sei se eu tô muito mobilizada, essa semana foi forte, hoje eu tô muito cabeção, né? Tentar dar Joga a cabeçona aí. Não, hoje eu tô séria, vou dar uma descontraída. Mas é porque é um tema que mobiliza muito, porque eu vejo muito falar sobre isso, né? Mas talvez as pessoas não tenham muita noção da importância que isso tem na prática, pra saúde mesmo, assim, pra qualidade de vida das mulheres. Eu acho que, infelizmente, muitas mulheres nunca tiveram oportunidade, sabia? De ter boas amizades. Isso é verdade. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar para quem tá muito assim, meu Deus, eu nem sei como é que faz isso. Isso é possível, né? Porque às vezes teve amizades, mas amizades abusivas também, reproduzindo padrões, né? Familiares, enfim. Então, a primeira coisa é a referência. Um bom espaço de referência para uma relação que pode ser uma relação de afeto, de cuidado, de inspirar o melhor no outro, pode ser a psicoterapia. Mas uma coisa também que eu queria muito deixar claro é que psicoterapia não é amizade. Então, quando você conhece alguém que tá ali disposto para te acolher, que tem empatia, que não te julga, que te incentiva, que acredita no seu potencial, que vê o melhor de você, você tá tendo uma referência de uma pessoa que, assim, pô, isso é possível. Isso a psicoterapia pode dar. Mas psicóloga não é amiga. Então, vejo que muita gente anda confundindo. Tanto psicóloga... A paciente confundir, para mim, é completamente natural. A gente faz nossas projeções e eu acho que tá tudo certo. A responsabilidade de cuidar desse manejo é da psicóloga, é da profissional. Eu enquanto profissional, que não posso confundir. Então, não dá para usar como estratégia de vínculo terapêutico ser psicóloga legal, amiga, que troca meme, que manda figurinha.
Não tô dizendo Que fala sempre da sua própria vida. que fala da própria vida, que dá conselho, tipo assim, eu acho que você devia fazer isso. Que fala assim, mas homem é assim mesmo. Que seria um conselho de amiga, né? Um lugar de amizade mesmo. Exatamente. Então, não dá, porque aí perde a função de psicoterapia. A função da psicoterapia é outra. Mas dá pra gente, enquanto psicóloga, ir orientando a pessoa, contribuindo para que ela vá desenvolvendo o que ela precisa de recurso para construir essa rede de apoio. Então, seja entender a própria importância de ter essa rede, seja ajudar ela a fortalecer esse ego, fortalecer essa autoestima para ela se sentir interessante o suficiente para estabelecer uma conexão com alguém, seja dizendo a ela, né, o que é que ela pode fazer, em quais ambientes ela pode encontrar, ajudando ela a encontrar essa estratégia, treinando a habilidade social, então o que é que se precisa, o que é que se espera de uma amizade. Então, a gente pode fazer muito nesse sentido para dar essa referência, esse empurrãozinho para que, Para que ela tenha segurança, né? E também para que ela entenda o que é que ela preza na amizade. Exatamente. Para ela conseguir escolher as próprias amizades, identificar o que é que ela gosta, o que é que faz mal. Exatamente. E para além disso, além da psicoterapia, eu acho que é isso mesmo de se experimentar, de sair do modo automático, rever as prioridades, dizer assim, não, eu tô cansada, mas mesmo assim eu vou encontrar aquela amiga. Uma coisa que a gente parou de fazer, por que a gente parou de ir na casa da amiga comer pipoca, Nossa, fazer sim, brigadeiro? comer um bolinho. Tudo tem que ser um bolinho, café, tudo tem que ser caro, sabe? Tudo tem com que ser, certeza. não, eu não vou sair porque eu não tenho dinheiro. Não vou sair porque eu não tenho tempo, tô cansada. Pronto, pega essas coisinhas e vai descansar na casa de sua amiga, dorme lá uma noite. Não precisa ser um evento, filme. né? Não precisa gastar dinheiro. Não. É só um encontro. É só um encontro. São conversas, é um vínculo. E desse encontro sempre sai bastante coisa. Sim. Tem alguma mensagem, Aline, que você queira deixar? Alguma reflexão? Alguma mensagem, quem sabe, para alguma amiga? Uma mensagem, eu amo as minhas amigas. Dou muita sorte, porque a gente que é da psicologia parece uma coisa, né? A gente vai atraindo e todas as amigas são psicólogas, mesmo que não sejam da faculdade. Alguma coisa acontece, então minhas amigas são a maioria A psicólogas. gente se entende. Tem alguma coisa que acontece no campo que a gente vai se encontrando. Sim. Então elas sabem que eu amo elas. Mas eu acho que é isso, assim, a mensagem é que a gente consiga rever as nossas prioridades, investir o nosso tempo, nossa energia, nossa libido nas relações que são realmente recíprocas, nas relações que não são promessas, mas que são realidade, né? Meu que se fala moeato. Então, esse tempo que você está, de repente, deslocando para relações que não estão te dando aquilo que você precisa e que você espera, investe esse tempo em quem já está disponível para você, em quem já está de braços abertos, em quem já discuta, que às vezes são mulheres, amizades, né? Sim. E você, Elis? Tem alguma mensagem que queira deixar para alguma amiga, alguma reflexão a respeito de amizade? É uma reflexão, não sei. Mas é isso, queria mandar um beijinho para todas as minhas amigas. Elas sabem que elas ocupam um espaço muito, muito, muito importante na minha vida. E eu quero continuar sempre valorizando esses vínculos, independente de relacionamento, independente de estar com outros focos na vida. As amizades para mim têm um lugar muito, muito importante. É minha base. Eu compartilho muito disso também. Um beijo especial, muito enorme para todas as minhas amigas. E agradecer também por todo o suporte durante esse tempo. Que conversa legal, bacana. Que ela, né, quem me conhece sabe. Quem me conhece. Suas redes sociais, Aline e Elis. A minha é alineguerra.pc. Segue lá pra gente continuar conversando sobre isso. A minha é elis.sampaio. E a minha é eu_analítico. E foi isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse episódio. Manda pra uma amiga, compartilha, dá like, comenta. Já sabe o que fazer. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.